Olá, vamos começar agora o nosso 21º episódio do podcast Venda Humanizada. Estamos aqui mais uma vez para trazer mais conteúdo para você. Hoje o tema vai ser bem interessante, é um tema que eu particularmente gosto muito, mas antes quero chamar aqui o meu parceiro, amigo e sócio, Johnny. Joia. Expectativa na Lua, um dia hoje muito especial, porque nós vamos trabalhar muito a mentalidade, né? Como é que a gente faz para lidar com... Cara, a profissão de vendas é desafio em cima de desafio. Como é que a gente faz para lidar com os problemas quando o resultado não vem, quando as coisas não acontecem, ainda que eu fiz tudo que era para ser feito. Aprendi a assistir todos os episódios, fiz curso, fiz treinamento, aprendi todo um monte de metodologia e o número não vem, Júnior. E aí? Cara, isso é comum acontecer, né? Nem tudo que você faz é garantia de resultado. Na verdade, se tem uma coisa que vai acontecer, é que você vai errar. Vou dizer o seguinte, você fracassa em 100% das vezes que você não tenta. Então, não significa que você vai acertar sempre, também não significa que você vai errar sempre, mas o erro, ele é uma constante, você sempre vai errar. O ponto é como é que você age com os erros e como é que você lida com ele e como é que você faz para não errar novamente. Como é que você aprende com os erros, com o fracasso, digamos assim, vou usar essa palavra aqui, fracasso, mas como é que você lida quando você faz de tudo para algo acontecer, para dar um certo resultado e o resultado não acontece? Tem um tópico que é interessante pararmos aqui e pensar que tem 3 tipos de mentalidade, né? Quando a gente fala de erro. Você tem aquele profissional que tá lá no mundo de vendas e nem sabe que tá errando, cara. É ignorância, então assim, tá errando, não tá vendo número, não vem o número, é por sorte. Cara, esse tipo de profissional, ele não tem tanto sofrimento, porque ele nem sabe quando tá acertando e quando tá errando. Aí você tem aquele profissional que, cara, ele tem consciência de que ele precisa aprender algo. Esse eu acredito que sofre um pouco, mas como ele ainda não tem, é como se fosse poder do meu ponto de vista, sabe? Como ele não tem ainda aprendizado, a competência, ele não se cobra tanto. A pegada, tá? Quando a pessoa aprende, estuda, treina, faz tudo o que é preciso e não tem um resultado. E ela olha pra trás e pensa assim, cara, mas eu fiz tudo que eu aprendi. Ou pelo menos eu tô tentando, eu tô buscando fazer tudo. Como um livro que eu li, como um podcast que eu ouvi. O cara vem e ouve, né, a trilha, que se você parar agora e pegar a trilha de podcast que nós fizemos até esse momento, cara, eu te garanto que você fica em um nível muito acima e além do que tem de profissionais de vendas no mercado. Porém, fazer tudo que nós ensinamos não garante 100% do teu resultado. Eu sempre falo, cara, metodologia venda humanizada, a metodologia que a gente construiu, ela aumenta a taxa de conversão, ela aumenta o índice de fidelização. O que eu sempre digo não conheço até hoje nenhuma metodologia que garante 100% do resultado. Isso não tem como, eu defendo uma tese de um porquê. Vendas é uma profissão que as pessoas perguntam, ela é humana? É uma ciência humana? É. É uma ciência exata? Também é. E isso é onde complica tudo. Se você pegar um engenheiro, por exemplo, se você pegar um engenheiro e o engenheiro pegar uma obra e ele fizer o cálculo e ele seguir o projeto em cima do cálculo, deu certo. Vendas, por mais que você pegue um processo, execute tudo que está no processo, ainda assim você não tem controle do resultado final, porque lá na outra ponta você tem um ser humano. E dependendo do dia, dependendo do momento, o ser humano muda. A minha esposa, tem dia que muda cada hora que passa, mudou o humor, mudou de como vem o outro lado, a resposta. Então não tem como eu garantir que eu vou seguir um processo, eu vou seguir um método, eu vou fazer o que tem que ser feito. E o outro, só que tem uma pessoa, tá tudo certo, tudo combinado. Só tem uma pessoa que eu não combinei tudo e tá tudo alinhado, que é o cliente, que é quem tá lá do outro lado. Então não tem como assegurar que 100% vai dar certo. Ô Johnny, e pegando aqui, obviamente, o gancho de vendas, mas sua vida como um todo, né? A gente cria expectativas, né? Principalmente quando a gente estuda, quando a gente se prepara, quando a gente dá o nosso melhor, a gente cria uma expectativa. E tem uma fórmula, que eu não lembro de onde que é, mas que fala que é o seguinte, o seu nível de felicidade é o resultado da expectativa menos a realidade. Então, quanto maior a sua expectativa, se eu tenho uma realidade desse tamanho, eu vou me frustrar. Né? Quando eu baixo a minha expectativa, a tendência é que eu fique mais satisfeito. Né?
E, cara, é quase impossível você não conseguir, você não gerar expectativa em relação a alguma coisa, principalmente quando você se preparou para aquilo. Na sua vida, né, tenho certeza que você já se frustrou diversas vezes. Como é que você lidava antes? E como é que você lida hoje quando você tem uma expectativa frustrada? Eu vou te dizer, pegando essa palavra que você trouxe, foi quando eu entendi antes, né, cara, vocês vão aprender aqui hoje, ó, a como trabalhar a tua mente para você conseguir ir bem nos seus resultados e mudar o jogo quando você sentir que não tem luz mais. Eu consegui entender isso quando eu pude colocar à frente, Júnior, a diferença entre frustração e culpa. O sentimento de culpa, a culpa é uma coisa, a frustração é outra. E se eu conseguir lidar, entender com essas emoções, saber o que elas querem me dizer, e eu compreender a essência dela, mudou o jogo, para que eu consiga reverter as minhas ações e os meus comportamentos, não o resultado. Errar, a gente vai ensinar aqui como é que você lida com o erro, com a tua mente. Agora, o que é a culpa? Culpa. Eu sei que precisava ser feito. Eu sei como fazer. Eu sabia exatamente como deveria proceder e não o fiz de plena consciência. Culpado. Culpado. Eu sabia o que fazer, sabia como fazer, tinha consciência disso e não fiz. Culpa, não semente de culpa porque eu não fiz. Frustração. Sabia o que fazer, sabia como fazer. Fiz. Mas eu olho para trás e eu tenho um sentimento de que dava para fazer mais, dava para ser melhor, porque a frustração é, cara, eu não dei o meu melhor. Então tá tudo bem. Frustração eu até aprendi a lidar melhor, porque significa que eu tô subindo a minha régua. Eu olho pra trás e eu falo assim, cara, eu fiz, mas eu poderia ser melhor. Mas aí quando eu dou o meu melhor e no resultado não vem? Aí é onde a gente penetra no tópico que nós vamos chegar. Eu fiz tudo que eu tinha pra fazer. E não consegui o resultado, eu não me frustro. O que eu tenho? Se eu não tenho culpa, não tenho frustração, eu tenho aprendizado. Aí o aprendizado, ele vem, cara, eu fiz tudo que precisava ser feito. Eu tive um resultado. O resultado negativo, positivo, não interessa. Eu fiz tudo que eu poderia fazer. É deitar na cama no travesseiro e dormir. Porque você sabe o que você tinha que ter feito. Aí você consegue ter consciência de olhar e falar assim, ó. O problema é que às vezes a gente faz tudo que precisava ter. Cara, mas de verdade, eu não consigo acreditar, agora que a gente tá conversando aqui, que alguém que fez tudo que precisava ser feito, chegar no fim da noite e se sentir culpado. Porque é a emoção culpa a gente quando a gente não fez. Quando você fez tudo, fez o que está no seu limite, você chega no final, você começa a meditar, que já é um aprendizado. E assim, o que eu poderia ter feito diferente? Qual resultado eu tive? Buscar pessoas para falar, cara, eu fiz isso, o que você faria no meu lugar? Você já está começando a buscar hipóteses. Eu vou colocar isso que você trouxe agora dentro de um modelo que eu gosto de usar bastante, que assim, eu sempre recorro, né, a esse modelo mental, que é o seguinte, primeira coisa, né, dê o seu máximo. Faça o máximo que está ao seu alcance. Dê o seu melhor. Faça sempre o máximo e o seu melhor. E aí eu gosto de pensar da seguinte maneira. Tem uma parte das coisas que você faz, das suas ações, ou seja, em relação àquele resultado que você busca, tem uma parte que está no seu controle. Está no seu controle. Estudar, se preparar, desenvolver, chegou lá, deu o seu melhor. Cliente, eu vou ligar pro cliente, tá no meu controle. Tá no meu controle. Tá a mão no telefone, bater a mão no teclado, tá no meu controle. Investigar o cliente, buscar informações dele, Mandar e-mail. estudar a maneira que eu vou chegar nele, estudar as possíveis objeções, fazer curso, ler livros sobre vendas para ver como é que eu lido com aquela situação. Tudo isso está no meu controle. Não depende de outra pessoa. Depende só de mim. Se, obviamente, eu preciso arrumar tempo para isso, mas, cara, depende de mim também priorizar se é algo importante para mim. Não existe falta de tempo. Existe a priorização. Acabou. Isso está no meu controle. A decisão do cliente, pegando esse exemplo que você está trazendo, não está no meu controle. Mas está no meu campo de influência. Ou seja, toda vez que eu vou falar com alguém e eu preciso influenciá-lo, está no meu controle buscar influenciá-lo. Perfeito. Mas aí
A decisão dele eu consigo influenciar, mas não está no meu controle. Eu posso entender o cliente, eu posso entender o problema dele, eu posso quebrar todas as objeções, eu posso fazer tudo que está ao meu alcance, mas isso não garante o resultado. Eu influencio a decisão do meu cliente, mas não significa que ele vai tomar decisão pelo sim comigo. Perfeito. O profissional de vendas que eu tiro o chapéu é aquele que faz o que precisa ser feito, estuda tudo aquilo que está no controle dele. No final do dia, com ou sem resultado, ele busca ter aprendizado daquilo que ele fez e ele põe novas ações para o próximo dia, crescimento constante. Exato. Essa é a diferença da pessoa que cresce constantemente, porque uma pessoa que não se abate, aliás, cara, fala que você não sofre com erro, todo mundo tem a dor. A questão é, o que eu faço quando o resultado não está do tamanho que eu gostaria, ou ele está negativo, por quanto tempo eu afundo ali, porque ficar triste é bom, ficamos reflexivos. A questão é, cara, ficou triste, ficou mal, ok, analisa, cara, é culpa, é frustração, o que está no meu controle de novo. Exato. Até o estado emocional está no meu controle. Sim. Então, assim, cara, eu fiz o que está no meu controle. Busquei influenciar dentro daquilo que existe a possibilidade de influência. O restante não está no meu controle e não está no meu campo de influência. Então, se o motivo pelo qual o resultado que eu busco não está no meu campo de controle, não está no meu campo de influência, não tem a ver comigo. Eu posso fazer o máximo e me preparar para o que vem fora disso, mas não está no meu controle. E eu também não consigo influenciar. Então, quando é algo que está fora do meu campo de influência, do meu campo de controle, eu durmo tranquilo. Dentro do mundo de vendas, né? Vamos pegar as etapas. A gente tem prospecção, vamos pegar meio, topo, meio e fundo de funil. Prospecção, desenvolvimento de oportunidade e fechamento. Vamos falar assim, de uma maneira bem simples. Cara, você vai ter que fazer alguns testes em prospecção. Você vai ter que testar para ver o que funciona. Nesses testes, não tem como você dizer assim, ó, tô certo ou errado. Porque vendas não tem certo e errado. Tem uma construção de hipóteses que você vai validando e vai vendo, cara, esse processo ele tem mais resultado do que o outro. E ainda assim, aí quando eu falo de processo, dependendo do perfil de cliente que você está trabalhando, uma palavra que você muda. Uma palavra muda o jogo. Uma maneira diferente de movimento de corpo, apresentação, tom de voz, tudo isso muda. Então, eu vou ter que lidar com as etapas do funil e conseguir ter a consciência. O que eu quero despertar nesse... Gostaria muito, né? Meu desejo é que para você que está desse lado aí, entenda que vendas é uma questão de criar hipóteses, testar, validar, olhar para os resultados, ver o que você tira de aprendizado e melhoria contínua. Acabou. Muitas vezes você vai ter um processo desenhado que funciona em uma empresa, o mesmo processo, e na outra não funciona. Por quê? Eu tenho também a parte de quem está executando, como está executando, e envolve todos esses pontos que você trouxe aqui. Nós estamos em uma época agora o que o mercado vai começar a falar agora no mundo corporativo, no mundo dos negócios, no mundo de vendas. Planejamento estratégico. Ano que vem. Agora, inclusive, cara, se você está sofrendo com isso agora, a grande maioria dos times de vendas estão ligando às empresas, a empresa está dizendo, olha, fechou a janela, os budgets já foram fechados, estamos esperando agora sair o nosso plano estratégico. E no começo do ano. Porque as empresas começam a parar e olhar para isso. Todas as empresas, na sua grande maioria, e eu vou focar aqui no time de vendas, tem por hábito parar e olhar o quanto vendemos e o quanto nós vamos vender. Pouquíssimas empresas param e olham o quanto nós vendemos, quanto nós perdemos de venda e o que nós aprendemos. Porque se eu tirar aprendizado aqui, eu não projeto mais 5, 10%. Eu consigo projetar, se eu conseguir consertar e tirar aprendizado, a projeção fica maior. Se eu viro um ano, Júnior, o que vale mais? Vou fazer uma pergunta aqui pra gente debater, vamos filosofar um pouco. O que vale mais? Dinheiro ou aprendizado? Aprendizado. O aprendizado. Às vezes a gente fica tão focado no pensamento do dinheiro, e esquece. Eu gosto de dinheiro. Pra caramba aí.
A gente trabalha e quer isso no final das Só que contas. ele é resultante, né? Ele é resultante. Se você pegar alguém, cara, que cresceu em sentido financeiro e ele teve uma crise, tá tudo bem. Ele vai conseguir se levantar. Se você pegar alguém que não teve aprendizado algum, a hora que o castelo desmoronar, cara, é de uma vez. Em vendas, isso não é diferente. Como é que eu carreguei isso a minha vida quando eu estava somente na operação de Ô, Johnny, vendedor? calma, peraí. Calma. Você tá indo muito rápido. A gente tá falando de, você falou, começou falando de planejamento. Então, peraí. Deixa eu só fazer uma contribuição Vai aqui lá. pro seu comentário do planejamento 2024. Porque tem muita gente que está agora, nesse momento, gestores de vendas, vendedores, que estão montando o seu plano de vendas para o ano que vem. Então, deixa eu só abrir um pouco mais aqui. Quando a gente fala de vendas, a gente fala que vender é um processo. Se você ainda não tem um processo desenhado na sua empresa, se você ainda está no tentativa e erro, se você tem um monte de vendedor que você nem sabe o que ele está fazendo, com quem ele está falando, e você só cobra a venda no final do mês, cara, para e pensa. Você precisa ter na sua mão previsibilidade. Você precisa ter um controle da execução do processo. Por quê? A gente não cobra a venda. A gente cobra a execução do processo que leva à venda. A venda é o final. Então, se você ainda não tem um processo muito bem desenhado, seu time ainda não tem o hábito de preencher o CRM, se você tem um desejo de saber exatamente como é que você encontra o seu cliente ideal, aquele cliente que te dá mais dinheiro, que é mais fácil vender para ele, que você consegue entregar melhor resultado, cara, clica aqui no link embaixo que você vai ter acesso a uma página onde você colocar seus dados e você vai ter acesso a um diagnóstico que nós vamos fazer da sua operação comercial. Agora, se você já tem um processo desenhado, vamos lá. Você teve lá o seu volume de prospecção. Depois você teve as reuniões que você desenvolveu. Você tem as propostas, você tem os fechamentos. Falando aqui, basicamente fossem 4 etapas aí no seu funil. Então, antes de você falar o seguinte, digamos que você falou com 1000 clientes e você fechou com 50 no final na última etapa. O que é mais comum? Você fazer a matemática. Você falar assim, bom, se eu falei com 1000 e fechei 50, que o marketing digital faz muito essa conta direta, né? Captei X leads, fiz tanto de conversão. Aqui, te deu uma taxa de 5% de conversão no final. E aí o que é mais comum é fazer o seguinte, se eu quero vender para 100, eu preciso de 2.000 leads. E aí eu vou investir em marketing, vou investir no time, no meu BDR, para construir uma lista de 2.000. Só que antes de você fazer esse cálculo, é importante você entender o seguinte, quais são as oportunidades de melhoria que eu tenho em cada uma das etapas. Porque pode ser que eu não precise de 2.000 leads para poder fechar 50 vendas. Pode ser às vezes que eu precise de menos de 1.000 leads. Porque se meu time estiver bem treinado na prospecção, se meu time estiver bem treinado em desenvolver as oportunidades ali quando tiver reunião, se eu estiver fazendo uma boa proposta, se eu tiver capacidade de negociação, eu vou melhorar a minha performance em cada uma das etapas. E só depois que eu faço essa análise qualitativa é que eu consigo estimar, falar, peraí, eu fechei com 50, mas se o meu time ou se o meu processo estivesse muito mais bem desenhado, se eu estivesse falando com o meu cliente ideal, e aí só fazendo um parênteses aqui, quando a gente fala de cliente ideal, muitas pessoas, o que é mais comum é a pessoa falar o seguinte, cara, mas como assim? Eu vendo para todo mundo. E se eu falar de um só, eu vou perder. Não vai perder. Você não vai perder. Porque o mercado é muito grande. Óbvio, tem alguns segmentos, né? Como a gente falou hoje com o cliente, o mercado do cara é pequeno, mas na sua grande maioria, o mercado é muito grande. A diferença é que você vai especializar o seu time em falar com um determinado tipo de cliente. Isso vai desenvolver a maturidade, vai desenvolver repertório e com certeza suas taxas de conversão vão aumentando. Então, antes de você falar de quantos leads você precisa para fechar X vendas, você precisa fazer uma análise qualitativa nas etapas do seu processo de vendas para entender onde você consegue melhorar a performance e assim otimizar o seu resultado. Ou seja, talvez com os mesmos 1.000 leads você não tivesse fechado 50, tivesse fechado 70, tivesse fechado 80. Então é importante você fazer essa análise qualitativa para você levar este aprendizado para 2024 e aí sim ter um time muito mais eficiente. Perfeito. E eu estava entrando no tópico, né, que eu vou amarrar com essa sua contribuição, fazer as análises, olhar. Por que muitas vezes o vendedor por si só não consegue fazer isso? Não, eu carreguei na minha vida o meu perfil comportamental, né, por natureza, ele é mais emocional.
Se você é mais emocional, quando você ganha uma venda, você comemora. Isso é bom. O problema é que se eu pegar a fórmula que você trouxe de felicidade, muitas vezes, cara, a minha felicidade, a minha realidade, é como se eu transformasse ela. Eu não posso deixar que as minhas emoções fiquem oscilando tanto. Isso é a mesma coisa para o erro. E às vezes o vendedor ele quer correr dos pontos do resultado que está vindo negativo, né? Por que isso acontece? Vou dizer o meu ponto de vista, você coloca o seu como Sim. principalmente olhando para planejamento, olhando para aprendizado. O vendedor ele deixa a emoção vir e aí ele sente muita culpa. Ou ele acha que é com ele, acha que não tem como, e aí fecha. Você não consegue olhar para dados, você não consegue pensar racionalmente. Eu vou te ensinar uma coisa agora. A programação neurolinguística, ela tem um pressuposto que isso mudou meu jogo na carreira de vendas, que é pensar o seguinte: não existe erro. O que existe são resultados. E você pode usar esses resultados para analisar, mudar, crescer e ampliar. O que eu quero dizer com isso? Quando eu entendi que eu tinha a abertura de conseguir olhar para os meus números nas etapas e olhar e falar assim: o que deu certo, põe de lado. O que deu errado? Esse erro aqui deu que resultado? Esse resultado significa o quê? O que eu aprendo disso? Plano de ação e execução. É uma mentalidade que as pessoas usam muito a palavrinha que é growth, né? Sim. Só que muitas vezes as pessoas em vendas no Brasil, vou generalizar até um pouco mais, no Brasil não tem a pensamento estratégico, do meu ponto de vista. Porque não param para analisar número, enxergam um negócio muito qualitativo, sabe? Tudo é subjetivo. Foi Uhum. muito bom. Vamos com tudo para venda, sangue no olho. Vamos com tudo. Mas não analisa dados, não olha para vendas como ciência, que também não é. Então é o lado humano, que foi o que nós começamos a falar. Também é ciência. Se eu não conseguir conduzir e casar isso aqui, fica difícil de ter resultado em vendas. E vou pegar a tua palavra aqui, né? Growth. Growth é crescimento, né? E olha que interessante, né? A mentalidade de growth, falando agora especificamente da metodologia de growth, é testar rápido, Cria hipóteses, né? cria hipótese, testa rápido, erra rápido, corrige e vai para a próxima. Então você precisa estar todo momento testando. O que é interessante? Que você teste e erre pequeno. É legal porque se fala de growth, né, hoje em dia, é uma palavra bonita, mas, cara, isso é muito antigo. É aquela máxima, cara. Só erra quem faz. Se você não tá errando, é porque você não tá fazendo direito. Ou você está sentado no seu sofazinho, na sua zona de conforto. E em vendas, a grande maioria quer isso, quer fazer uma venda, parar e sentar e pronto, solta o navio. Cara, se isso estiver acontecendo na tua empresa, é o pior risco que você pode correr, porque você está refém de poucos clientes. Quem fica refém de poucos clientes, eu não sei quando, eu não sei o quanto, mas você vai tomar um tombo. E é importante você ter uma estrutura que se preocupe em buscar novos clientes. E, cara, muitas vezes o gestor, ele tapa os olhos para isso, o diretor. Que é a hora que tá entrando dinheiro no caixa, né? Mas que nível que tá isso? Eu tô abrindo mais cliente, eu tô tendo uma equipe de fato que desempenha resultado. É querer olhar para os erros, só que com uma mentalidade diferente, né? É olhar para o erro para encontrar aprendizado e trazer crescimento para a empresa, para as pessoas. E eu vou dar até já uma sugestão para você que é gestor de vendas. Se você tem um time de vendas que está vendendo sempre para os mesmos clientes, quando você aumenta a meta, o que eles fazem? Eles aumentam a pressão nos mesmos clientes, você não tem um time de vendas, você tem um time de tirador de pedido. Então, para que você comece a mudar essa mentalidade você não muda de uma hora para outra, coloque aí na sua meta uma meta de abertura de novos clientes. Então, beleza, você tem uma carteira de clientes em que você está desenvolvendo e está vendendo para aquele cara, que é importante. Inclusive, a gente falou de pós-venda, né, no último episódio, a importância de você manter os clientes da sua carteira. Só que não pode ser somente essa sua única fonte de receita. Você precisa colocar na meta do seu vendedor uma meta de abertura de novos clientes. Por quê? Dentro da sua carteira, uma hora ou outra, um cliente sai. E se for um cliente grande, o buraco fica muito maior. Só que se o seu time não tem o hábito, não tem a mentalidade de buscar sempre clientes novos, você vai levar muito tempo até conseguir trazer outros clientes para a sua carteira, porque você não tem um time focado em crescimento. É você olhar, né? Até dando dica aqui, planejamento estratégico, pegando o que você abriu, cara, você tem que ter metas de abrir novos clientes, manter ou reduzir o churn,
manter os clientes que você tem ativos ali, crescer essa carteira e crescer não vendendo somente um produto, talvez vender mais produto, talvez aumentar, mas o principal de todos os indicadores, manter o que você está vendendo e abrir mais clientes, isso sem sombra de dúvida. Sim. É olhar para o aprendizado. Olha, eu acabei de pensar que, na grande maioria das vezes, o nosso crescimento, ele não vem dos acertos. Nós crescemos na carreira, nós crescemos na vida, nós crescemos nos nossos relacionamentos. Cara, é quando ferro afia ferro, é quando esquenta, é quando a gente passa por desafios, por problemas, é quando acontecem erros, porque o erro nada mais é do que, não importa o resultado, o erro é um sinal de que algo está errado, está na hora de parar, mudar, traçar outra rota, porque aqui eu não vou chegar nos meus objetivos. Em vendas, às vezes, que a gente mais sofre, não é na venda que a gente ganha. Aliás, quando a gente mais cresce, não é a venda que a gente ganha. Cara, é tesão ganhar uma venda grande. Mas o crescimento vem daquela venda. A gente tava conversando essa semana, a gente tava olhando pro nosso funil aqui, e aí a gente tava naquele papo. Todo mundo que trabalha com vendas, e é gestor de vendas, sabe disso. Cara, você olha pro funil, você tem controle sobre várias coisas. Aí você fala, tá aqui. Só que tem coisas que não tá no seu controle. A resposta do cliente em si não tá no seu controle. E o aprendizado, os maiores crescimentos, vêm com os nãos. Desde que eu tenha uma mentalidade de querer crescer, evoluir, aprender mais com o processo, com os meus erros, acertos. E assim, obviamente, né, a gente fica triste quando as coisas não dão certo. Quando a gente planeja, faz o que tem que ser feito e não acontece. E aí você precisa subir um pouco o seu nível de visão e olhar o seu processo, aquele período, como um filme e não como uma foto. Então, beleza, hoje não deu certo, aquele cliente que eu estava com expectativa que às vezes ia salvar a minha meta, não veio, mas olha para o filme como um todo. Como é que está a sua evolução? A gente gosta de se comparar com os outros, mas compara você com você mesmo, os seus resultados, a sua performance no passado. Como é que você está hoje? Na foto, ou seja, naquele momento, você fica chateado. Mas quando você olha para o todo, fala, cara, faz parte. Olha que interessante. A gente não tem controle de tudo. E muitas vezes um erro que você comete é algo que te salva. A gente já falou sobre isso. Tem clientes que se a gente... E a gente queria muito fechar com esse cara. A gente queria muito fechar com esse cliente. Não vou falar o nome aqui, mas você lembra. A gente fez um trabalho, queria dar continuidade, trocou a diretoria toda e a gente acabou não conseguindo evoluir. Mas tem cliente que ele não fechar com você é a melhor coisa que pode acontecer. Porque às vezes é um cliente que vai te dar trabalho pra caramba. É um cliente que vai te tirar do foco. Dependendo do momento da sua empresa. Bom, toda empresa precisa de dinheiro, né? Mas dependendo do momento, às vezes o dinheiro ele é mais importante do que outras coisas naquele momento. E tá tudo bem, faz parte de qualquer empresa. Mas às vezes o que parece ser sua salvação pode ser sua perdição. Sim. Porque ele vai tirar o foco do seu negócio, vai desviar a atenção para outras coisas importantes. E detalhe, tá? Todo mundo, falo de todo mundo, mas toda empresa quer fechar com um cliente grande. Quer ter um cliente grande na carteira. Cara, eu já trabalhei em empresas muito grandes e eu fui cliente grande. O que acontece é que quando você tem um cliente muito grande, às vezes esse cara vai ter um percentual muito grande do seu faturamento. Você fica refém desse cara. Esse cara aqui, se ele falar A, você já tá lá falando B para ele. Se ele, assim, você fica literalmente dependente desse cara. E aí você fica eu sempre falo de posicionamento, numa posição muito abaixo. Se esse cara sai amanhã, você quebra. Então cuidado você aí, que tem um time, ou até você que é gestor ou empresário, que fica só buscando grandes clientes. Se você não tem uma coisa, você tem uma grande capacidade de entrega, você tem vários grandes clientes. Mas se você é pequeno, se você é médio, às vezes um cliente grande pode te quebrar. Trabalho em empresas de varejo, né? E a gente comprava de muitas fábricas, de muitas facções de costura, enfim, muitas indústrias. E, cara, e às vezes uma empresa muito grande, ela acaba comprando pedidos muito grandes. E um pedido, às vezes, que para a empresa que está comprando é pequeno, para quem está produzindo é gigante. Teve uma empresa que eu fazia a gestão da cadeia de fornecimento.
E uma das coisas, a gente fez um levantamento, uma das coisas que eu cheguei a falar para alguns fornecedores, você fala, cara, para de vender para mim. Porque a empresa grande, como ela é muito grande, às vezes você é pequeno para ela. E às vezes qualquer dor de barriga que ela tem que fazer, prorrogar um pedido, atrasar um pagamento, fazer um cancelamento, isso quebra com você. Eu já vi muitas empresas, indústrias têxteis, quebrando porque o Magazine prorrogou, porque o Magazine cancelou um pedido. E às vezes esse cliente era o quê? 80% do faturamento do cara. Tinha clientes que tinha fornecedores que 100% da empresa era para atender essa empresa que eu trabalhava. Ou seja, eu mudei de ideia, essa empresa mudou de ideia, quebrou. Ou seja, é colocar literalmente todos os ovos num cesto só. Isso é muito perigoso. Quando a gente pensa em, né, quando o resultado não vem, né, o que fazer, em alguns momentos, uma das coisas que... Vou dizer 3 coisas que eu faço. O que eu faço quando o resultado não está vindo? Seja em vendas, gestão de vendas, como empreendedor. A tristeza, eu até levantei, eu ia perguntar, né? Você soltou, cara, às vezes, né, a pessoa fica triste e tal. A tristeza, ela é boa. O que diz o sentimento da tristeza? Inclusive, teu time de vendas pode aprender conosco a gerir essas emoções, entender o que as emoções querem dizer. O ser humano é emocional. Quando você entende as suas emoções e usa as suas emoções ao seu favor nas vendas, no dia a dia, na sua operação, na sua gestão de vendas, cara, aí você arrebentou. O que é a tristeza? Tristeza, cara, nada mais é um momento reflexivo. Você parar e pensar, a pessoa encolhidinha na cama, tá triste, o que ela tá fazendo? Pensando. Então, parar e refletir. A tristeza nos leva à reflexão. Só que muitas vezes o time tá todo mundo na operação, vambora, ninguém para refletir. Um dos pontos que eu faço quando eu quero mudar o resultado é reflexão. Como é que eu reflito? Primeiro ponto, eu vou olhar para número. Eu gosto de ter o dado na mão. Posso até não estar 100% certo, mas pelo menos porque me dá a sensação de, cara, não tô louco. Eu tô olhando o número, eu posso errar o cálculo, e aí tá tudo bem. Mas eu estou sendo objetivo. Olhei pro número, eu olho pro método. É o processo. Olhei pro processo, falei, cara, se o número tá assim e o processo é do que eu conheço de metodologia, isso, existe algo novo? Eu quero aprender. Se não existe algo novo, eu vou partir para um terceiro ponto, Júnior, que é o ponto crucial quando você não está conseguindo evoluir. Se eu sei o resultado que deveria ter, não estou conseguindo achar saída. Eu conheço o método, não estou conseguindo, eu estou aplicando e não estou vendo. De dentro, às vezes, não dá para você consertar as coisas. E eu procuro alguém de fora. Eu procuro quem? Eu bato o olho e falo, cara, deixa eu chamar alguém. Deixa eu chamar o Júnior, deixa eu trocar uma ideia. Deixa eu falar, ó, eu vi esses números, eu vi esse processo. O que você vê? Cara, me conta o que você faria. Ou então eu procuro, geralmente a gente tem um mentor, né? Eu costumo dizer, você precisa ter alguém que você ensina, alguém que você compete, alguém que, cara, que você Acima de admira, você, tá né? acima. Eu tenho pessoas que eu admiro, eu tenho acesso a essas pessoas. Procuro, cara, o que você faria aqui? Que às vezes de fora as pessoas conseguem olhar e falar assim, ó, o teu erro tá aqui, ó. Ou conserta aqui, ó. Muda isso aqui. Às vezes um olhar de fora. Cara, por isso que de verdade, eu acredito muito no trabalho que a H2R faz. Muitas vezes a gente cai para dentro da operação das empresas e de fora, tava com um cliente hoje, aproveitar um momento para contar isso, e o cliente disse assim, cara, eu tenho processo, eu tenho CRM, eu tenho fluxo de processo, eu tenho pessoas, tenho time de vendas e o time de vendas está me entregando resultado. Só não está entregando o resultado que eu quero, isso está me dando angústia como gestor, eu estou preso na operação e tudo mais. Eu olhei e fiz uma análise da operação dele de fora. Falei, cara, esse ponto. Ele falou, cara, é isso mesmo. E vocês ajudam a gente a mexer nisso na gestão também? Que está relacionado a pessoas, eu disse que sim. Antes de fechar a reunião, ele disse sim. É impressionante, né? Tava na minha cara o tempo todo. Pois é, cara, alguém vem de fora, bate o olho, consegue olhar de maneira mais racional. A emoção impede a gente de conseguir olhar para o erro e trazer... Assim, por isso é tão importante muito. ser racional. Muito. Quem tá dentro da garrafa não consegue ver o rótulo. Caraca, hein, rapaz?
Agora filosofou, foi bonito, hein? Porque né, Fala mais sobre isso, é verdade. normalmente os problemas, os erros e a solução tá próximo da gente. Para aquele problema específico. Se aquele problema está próximo, a solução também está próxima. Só que o resultado que você não tem é por algo que você não sabe ou por algo que você não quer fazer. Você trouxe aqui, né, o exemplo que quando você tem algum desafio que você não consegue resolver, você busca um mentor. Às vezes é um mentor, às vezes é alguém para fazer por você. Porque o empreendedor, e às vezes o ego do empreendedor, dá para ele a sensação de que ele é imparável, de que ele é capaz de fazer tudo. E você sempre fala isso, né? Eu posso fazer de tudo, não tudo. E às vezes a gente pega pra gente e fala assim, cara, eu consigo fazer, eu dou conta, e às vezes esse pensamento de achar que consegue fazer, você acaba não levando, não valorizando o trabalho do outro. Então às vezes não é um mentor, você contratar alguém para fazer para você. Porque se você é um médio ou um pequeno empreendedor, cara, eu sei, você acaba colocando a mão na massa em muitas coisas, isso faz parte. Só que às vezes o que o cara precisa não é de alguém para orientar, é de alguém para fazer para ele. E aí é no momento em que eu vou contratar uma consultoria, vou contratar um profissional para falar, pra não só me falar o que tem que fazer. Porque uma coisa é o que precisa ser feito, outra coisa é o como. E outra coisa é o tempo para fazer aquilo. Então, você precisa focar naquilo que você é bom. Cara, você é bom, por exemplo, em desenvolver estratégia, cara, vai desenvolver estratégia. Você é bom no comercial, vai para o comercial. Não adianta você ser um cara do comercial e porque você tem um problema de tecnologia, você fala assim, não, peraí, eu vou fazer um curso, eu aprendo e eu faço. Eu mesmo já caí muitas vezes nessa, do tipo, não, eu consigo fazer. Cara, e a maior parte das vezes eu até aprendi, e o aprendizado é positivo, até para que você consiga discutir com o possível profissional que você vai contratar se a solução que ele vai te entregar vai trazer o resultado que você espera, mas você não pode levar isso como você se sentir capaz de fazer tudo. Porque se você quer fazer tudo, você vai sobrecarregar e você não vai entregar nem com qualidade e nem no prazo que um profissional qualificado e experiente poderia fazer. Perfeito, perfeito. São as funções chaves, né? Eu entendo assim, quando eu me deparo com um erro, objeção, por exemplo. Surge uma nova objeção, estou prospectando um novo perfil de cliente. Nós também temos, cara, todo mundo sofre o mesmo desafio com objeção. Aí eu estou num novo segmento, estou prospectando e vem uma nova objeção. A hora que vem a objeção, talvez eu não consiga lidar com ela com tamanho e perfeição e consigo converter. Talvez nem sanar a objeção. Isso significa que esse problema dessa objeção está desse tamanho. E o meu nível de lidar com ela está desse tamanho. Eu tenho duas coisas. Saio disso aqui, vou para um outro segmento. Só que vou encontrar também objeções. Ou eu começo a entender e aprender a lidar com as objeções, de forma que eu vou crescendo. Eu tomo mais uma portada na cara. E eu apanho de novo. E eu vou crescendo. Daqui a pouco eu tô vencendo a objeção. Mas não é que a objeção diminuiu de tamanho. É que eu cresci para lidar com esse tipo de objeção. Então, de tal forma que o aprendizado nos torna maiores, melhores para lidar, melhor, mais rápido, traz resultado em vendas, cara. Não tem como. A hora que você parar de buscar aprender, quando você para de se desenvolver, você acabou de desligar o motor do avião. E eu não sei se você sabe ou não, quem está nos ouvindo e assistindo, avião de motor desligado não fica planando o resto da vida. Vai chegar um momento que ele vai cair. Sim, sim. E é doido isso porque quando você está nesse processo, né, de você encontrar um obstáculo, né, e não conseguir resolver, muitas pessoas desistem. E eu ouço falar, não dá para fazer. É impossível chegar nesse resultado. É impossível conseguir fazer esse tipo de atividade. É impossível converter esse tipo de cliente. A minha pergunta sempre é, tem alguém fazendo? Tem alguém que converte esse tipo de cliente? Tem alguém que consegue captar esse resultado? Cara, se tem alguém, é porque tem como. Só que você não sabe o como ainda. Então, eu vi outro dia num Reels no Instagram,
é meio motivacional, mas eu achei bem interessante, que ele fala, cara, você não tem que buscar problemas menores. Você tem que buscar crescer para ser maior do que os problemas. Então não é fugir do problema, mas se desenvolver o suficiente. Eu acho que o desafio maior é que, assim, a gente não tem uma cultura em que as pessoas buscam se desenvolver. A gente tem uma cultura do tipo, dá, não dá, eu já terminei os meus estudos, né? Aquela coisa que os estudos acabam quando você termina o colegial, quando você faz faculdade, até você estica um pouquinho, faz um MBA, uma pós, né? Então você não pode parar de estudar nunca, porque os problemas eles vão aumentando. Por que o problema vai aumentando? Porque a concorrência vai aumentando. O cliente vai aumentando o seu nível de consciência, vai aumentando o seu nível de criticidade para avaliar aquela situação. Os seus concorrentes estão se desenvolvendo. Então, agora é subindo. E se você não subir junto com a regra, você vai ficar para trás. Eu vou te falar que é mais ou menos que nem aquela... Pensa, sabe aquelas esteiras de aeroporto? Aeroporto grande, quando você vai andando, vai com a mala e ela vai te acelerando, né? Eu digo que é o seguinte, imagina que você está andando ali e tem alguém andando com você naquela esteira. Se você parar, ela vai embora. Ela vai embora. Por quê? O mercado está sempre evoluindo. As pessoas estão evoluindo, os profissionais estão evoluindo. Então, se você não evoluir, você vai ficar para trás. E não é que você volta. Você conquistou ali um nível de consciência, você conquistou um nível de conhecimento. É que o mundo cresce a cada tempo. Cara, hoje uma criança de 3 anos de idade tem mais acesso à informação, tem mais conhecimento, tem mais acesso à informação do que um rei na Idade Média. Ou seja, a tecnologia, o volume de informações, agora a gente tem a inteligência artificial que está crescendo de uma maneira assustadora. Então, assim, tudo evolui muito rápido. E se você não buscar minimamente se desenvolver, eu não estou nem falando de ler um livro por semana. Que, cara, ler um livro por semana é tenso, é foda você ler um livro por semana. Você precisa se dedicar muito. E é difícil você manter uma constância. Mas, cara, se você lê um livro por mês, um livro a cada 45 dias sobre um assunto, cara, é impossível você ler 12 livros do mesmo assunto no ano e você não ficar bom naquilo. Cara, e assim, hoje você pode ler o livro, você pode buscar resumos, no YouTube tem todo tipo de resumo. Eu gosto muito de ouvir o livro, então eu uso lá aquela ferramenta de acessibilidade do meu celular e eu coloco ali no Kindle, do aplicativo Kindle do celular, e eu ponho para ele ler para mim. Então, às vezes eu tô na academia, eu tô dirigindo, tô em algum lugar que eu não consigo ficar lendo, não tô parado, eu tô escutando o livro. E eu tô aprendendo. Óbvio, gente, se você começar a fazer isso, no começo é ruim. Você não consegue entender, você se distrai, mas em pouco tempo você se acostuma. Você está consumindo conteúdo, você está aprendendo, você está se desenvolvendo. Então, não tem desculpa para não se desenvolver. Perfeito. A única desculpa é a preguiça. Como fazer quando o resultado não vem? Primeiro ponto, para mim. Eu vou trazer para mim. O resultado não vem. Primeiro, o que foi? Primeiro é assim, né? O resultado que eu esperava era um resultado factível? Porque às vezes eu coloco metas lá em cima, assim. Exemplo, comecei uma dieta e aí hoje de manhã fui na academia, comi só ovos no retorno, almocei só alface e à noite falei assim, como assim não emagreci 5 quilos ainda? Às vezes o resultado que eu busco para aquele tempo que eu espero não é factível. Primeiro, o resultado que eu estou esperando é factível? Segundo, eu tinha todas as competências, habilidades para executar o que precisava ser executado para chegar naquele resultado? Aquele resultado dependia só de mim ou da minha influência? Estava no meu controle ou no meu campo de influência? Primeira coisa, porque eu preciso entender o seguinte. Cara, o resultado não veio porque eu não consegui mapear o plano para chegar naquele resultado, ou foi porque eu deixei de fazer algo que eu já sabia que tinha que ser feito? De novo, o resultado que eu não tenho é por algo que eu não sei, ou que eu não quero, ou eu já sei, mas eu não quero fazer. A gente evita fazer aquele trabalho. Então eu vou primeiro olhar para isso. Não veio por quê? Segundo, qual que é o plano para eu chegar naquele resultado? Porque as pessoas não desistem do resultado. Elas desistem do caminho para chegar até o resultado. Qualquer pessoa que você perguntar assim, uma pessoa está um pouco acima do peso, tipo eu. Você fala assim, cara, você gostaria de chegar em tal peso, de chegar em tal shape?
Sim. Por que você não chegou? Às vezes você sabe o caminho. Porque eu tô desistindo do caminho para chegar lá e não do resultado. Então eu olho, cara, beleza. Agora que eu entendi o que precisa ser, que às vezes quando você percebe que você não chegou, você ainda não sabe como fazer. Você já sabe como não fazer, que é um grande caminho. Aí você chegou onde eu ia. Ó, você chegou onde eu gostaria muito de concluir como eu penso. Eu venho Manda lá. exatamente nesses tópicos. O que fazer quando o resultado não veio? O resultado veio. Não veio o resultado que eu queria. Exato. Então, quando esse resultado que eu tive aqui agora, no meu mês de venda, ele veio, ele acontece quando eu faço o quê? Aí eu olho para as coisas que eu fiz. Bom, então quando eu faço isso repetidamente, vai acontecer o mesmo resultado. Olhando para o que eu fiz, hora de aprendizado. O que eu faço de diferente aqui para mudar o resultado? Aí eu vou buscar aprender. Então eu olho o resultado, analiso, vi o resultado, como é que eu mudo aqui o processo, porque eu preciso mudar o processo para mudar o resultado. E muitas vezes quando eu olho, eu falo, ixi, não sei o que fazer. Quando eu vou lá e vou bater na porta de alguém, vou comprar um curso, um treinamento, uma mentoria, vou bater na porta da H2R, vou chamar o parceiro, não sei, vou falar, cara, ó, eu tô fazendo isso, tá dando eu quero mudar o resultado, olhando aqui, o que você vê que eu posso fazer, o que você me direciona, o que você me ensina. Tá bom, cara, porque aí você começa a mexer no resultado constantemente, cara. Você não para de evoluir e crescer. E às vezes pode ser que você esteja colocando um resultado muito grande, um objetivo muito grande, e colocando num prazo muito longo. Então você tem que fatiar esse objetivo em pequenos objetivos que, se conquistados, te levam até lá. Algo que você consiga medir se você está no caminho certo. Então você não precisa chegar no prazo, no fim, para saber se o seu resultado vai chegar ou não. Exemplo, se você tem um processo de venda muito bem desenhado, se você tem um funil ali que está bem estruturado, se você tem um mapeamento de clientes, se você está medindo suas taxas de conversão, você não precisa esperar chegar ao fim do mês para saber que você não vai bater a meta. Perfeito. Dependendo da sua meta, você já consegue no dia algum falar, cara, com o que eu venho fazendo, eu não vou chegar. Então, para chegar nesse resultado aqui, eu preciso fazer coisas diferentes. Talvez aumentar o meu volume de contatos, talvez aumentar o meu volume de leads, talvez melhorar a minha performance em cada etapa dos indicadores. Mas eu preciso ter indicadores. Indicadores que de fato te levam para o resultado. Estou falando isso. Eu trabalhava no banco e eu fui trabalhar no varejo de moda. Cara, eu sou matemático, gosto de número. Planilha para mim é coisa do dia a dia. E aí eu cheguei, fui para um departamento infantil e era inverno. E cara, não sei se você sabe, mas no varejo, o inverno é uma das coleções mais desafiadoras. Porque boa parte dos produtos de inverno são importados. A sua grande maioria, tem lugares que chega a 100%, mas a sua grande maioria é importado. Como ele é importado, você precisa comprar, cara, com mais de um ano de antecedência. Então, por exemplo, para o inverno de 2024, cara, nesse momento aqui, já está saindo embarque da China para chegar no Brasil para o preview de coleção de fevereiro. Então, assim, é com muita antecedência. Eu não conhecia muito de varejo de moda nesse momento, dos processos que levavam ao resultado. E aí eu cheguei e falei, cara, peguei uma correlação muito breve. Por que eu desafio, além do prazo para o inverno? É que a gente não tem mais estações fixas no ano. Olha o tempo que tá. Estamos no final de fevereiro, deve estar o quê? Uns 18 graus. Estamos no final de novembro. Deve estar, sei lá, uns 18 graus, por aí. Novembro, cara. Praticamente verão. E você lembra o calor que fez em julho? Você lembra o calor que fez em maio? Em junho? Então, é desafiador por isso. E aí eu reparei que é o seguinte. Olha só que eu me senti um gênio e depois me senti um burro. Quando a temperatura caía, a venda subia. Porque só tinha produto de inverno na loja. Quando a temperatura subia, a venda caía. Então eu consegui identificar uma correlação, ou seja, uma relação direta entre esses dois indicadores, a temperatura e a venda. E, cara, eu fiquei uma semana fazendo essa análise. Peguei o histórico dos últimos 5, 6 anos para mostrar que, cara, tinha uma correlação de 90% o crescimento da venda versus a queda da temperatura. Terminei isso, falei, cara, gráfico bonito, análise. Chamei os meus parceiros, falei, que bonito isso aqui. Só, pô, que legal, bacana, que legal. Aí quando a pessoa foi embora, eu falei, beleza. O que eu faço agora?
Eu não tenho controle sobre esse indicador. Eu não tenho controle sobre a temperatura. Vou assoprar agora. Então, é assim, às vezes a gente investe tempo e às vezes coloca energia olhando para o indicador errado. Às vezes eu estou olhando para o indicador de venda. Eu não estou olhando para o indicador das minhas taxas de conversão em cada uma das etapas do processo. Às vezes eu tô dizendo, né? Eu não tô conseguindo, o resultado não veio. Que resultado? A meta, ok. E as outras etapas? A meta vem de onde? Ela é composta por onde? Porque você- se eu estivesse olhando para o final, eu não estou olhando os indicadores que me levam para o resultado, eu estou olhando para o indicador errado. Nós temos duas personalidades, né? Quando a gente fala do mundo de vendas, eu quero deixar um recado hoje para as duas personalidades. Nós temos aquele profissional de vendas que tá nem aí, se tá errando, se tá acertando, o número tá vindo, não para pra pensar, sabe? Vida louca. É assim, pra mim o que der deu e não dá nada não. Sabe? Não olha pra erro, não olha pra conselho, não quer nem saber. Tá? É sorte. O cara positivo, do meu ponto de vista, é diferente do otimista. O otimista, ele busca fazer acontecer. O positivo é tudo que ele olha, ele diz que tá bom. O pessoal fala hoje do positivismo tóxico, né? Positivismo? Tem. Positivismo tóxico. Então, tem um recado pra você que acredita que não tem erro e tá tudo bem do jeito que tá. Cara, acorda, porque o mercado tá mudando constantemente e vendas não aceita mais profissional que não se desenvolve. Você precisa encarar que tem erros e gaps e você precisa consertar. Se for na sua operação comercial, você, gestor, precisa olhar para a tua operação e entender. Tem pontos de melhoria. E aí a gente tem a segunda personalidade, que é aquele profissional também que está fazendo de tudo, está crescendo aos poucos, está indo, e muitas vezes ele pega um chicote, cara, sabe, o alto chicote, e se bate, se arrebenta, e tá querendo, mas não tá aí como eu quero, e tá vendo, só que não valoriza as pequenas evoluções também e que é um tiro muito rápido. Cara, se você é desse tipo também, você precisa começar a parar e pensar que crescimento, muitas vezes você bate o olho, aprendeu, viu o processo. Muitas e muitas vezes você precisa de ajuda de alguém pra, cara, acelerar, ou de alguém pra... Às vezes o que a gente precisa, cara, isso vai pessoas, né? Mas às vezes você precisa de alguém olhar pra você e falar, cara, tá indo bem, tá dando tudo certo, então vai procurar gente boa, velho. Vai ficar do lado de pessoas que estão torcendo pro teu sucesso, de pessoas que estão vendo a sua evolução. Muitas vezes, se cobrar demais, tá errado. E também não querer se cobrar, olhar para sua responsabilidade, cara, também impede você de trazer o seu resultado. Em suma, olha pro resultado que você tem. Se tá vindo, parabéns, constrói e aprende mais, inclusive dentro do seu time de vendas. Se o resultado não vem, é hora de olhar pro resultado, entender o processo, o que tá acontecendo e melhorar. Se não consegue melhorar sozinho, busca a ajuda de alguém. Eu tenho uma dica pra você. H2R, eu acredito que, cara, vai que dá bom. Assim, e se você não tá errando, cara, é que você não tá arriscando. Você tá lá mesmo, você tá estagnado. Se tá tudo 100% dando certinho, cara, ou você é Jesus Cristo, que é outro nível, não tem como, ou você não está arriscando, você não está fazendo testes de crescimento. Isso quer dizer o seguinte: se você não está arriscando, você está parado. Se você está parado, você está parado. Mas o mundo está evoluindo. Sim. Então, você está parado com o mundo evoluindo é a mesma coisa que você está dando para trás. Sensacional, Jorge. Johnny, qual a palavra de hoje? Hoje reflexão, viu? Hoje aqui foi reflexão. A importância de refletir, ver o que está acontecendo, como é que eu faço, como eu não faço, como é que eu faço para melhorar. Como é que eu faço para performar e desempenhar melhor? Show. Para mim é movimento. Movimento. Camarão que dorme a onda leva. Perfeito. Você só consegue encontrar o caminho andando. Parado, você não encontra caminho nenhum. Perfeito. Certo? Show de bola. Você que está ouvindo a gente aí, então não esquece de se inscrever no nosso canal, de clicar no sininho para ser avisado, compartilhar esse episódio com as pessoas que você entende que serão beneficiadas com esse conteúdo. Obviamente, espero que você que está assistindo a gente, se você não está atingindo seus resultados, é porque você ainda não segue a gente no Instagram. Se você não está atingindo resultado, é porque você não está compartilhando os nossos reels, nosso conteúdo, com pessoas que podem se beneficiar. É isso aí. Certo? Então, espero na próxima. Um grande abraço. Um abraço.